Bom dia a todos, ou boa tarde, depende aí, boa noite, né? Quem estiver assistindo depois, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estamos por aqui, sempre trazendo conteúdo diferente, né? Conteúdo relevante. Vocês pedem, a gente, o nosso público, né? São vocês, a nossa ideia surgiu, e assim, todos abraçaram, né? Acho que isso é importante, e a participação de todos. E hoje é o episódio número 100, né? Comemorando aí o número 100, episódio 100, e trouxemos um tema que é muito falado, né? Para onde a gente vai para as feiras, para os congressos, o pessoal pede, pergunta e fala, quando vocês vão falar sobre NR1? E aí já agradecer, antes de apresentar e falar do tema, a Ximene, Fabrini também, que fizeram essa ponte aqui para trazer os nossos convidados de hoje e falar um pouquinho com vocês. O tema de hoje, domine a NR1 antes que ela vire um problema para a sua instituição. E para isso a gente vai buscar a doutora Alexandra Candemil, advogada trabalhista, mestre em relações institucionais, especialista em direito do trabalho, sócia da Candemil Advogados. Eu vou pedir que, se tiver falar algum erro aqui, depois me corrijam, tá? E a professora da Sezuski, é isso, Sezuski, integra a Academia Catarinense de Letras Jurídicas e é referência em compliance trabalhista. Também o doutor Raimundo Pinheiro, médico e bacharel em Direito, especialista em Medicina do Trabalho, conselheiro do CREMEB, atua na gestão de riscos e perícias trabalhistas, é consultor, palestrante, autor na área da saúde ocupacional e direito médico, e também a Carolina Dacier também, que ela vai me corrigir depois, cada um vai falar um pouquinho, né? Porque senão às vezes eu falo errado aqui, mas a Carolina também está junto com a gente, economista de formação, empreendedora em saúde desde 2017, e seu foco é usar a tecnologia para trazer a escala no cuidado da saúde mental. Bom, agradecer já, né? Já falei um pouquinho antes aqui de começar com vocês, mas agradecer a presença e a disponibilidade do tempo. A Helenice também está junto com a gente aqui. Agradecer a vocês por estar junto com a gente, né, nessa manhã, nessa quarta-feira. Eu sei da correria de todo mundo, da ocupação, mas trazer esse conteúdo acho que vai ser muito importante e falar um pouquinho sobre NR1. Eu vou pedir para que vocês, a gente já se organizou, para que vocês comecem se apresentando cada um e a gente já possa começar esse bate-papo de hoje. Obrigado mais uma vez. Um bom dia a todos, bom dia, Lucas. Em teu nome a todos que estão aqui nos assistindo. É um grande prazer estar aqui nesse canal, um canal de sucesso. Já sei que você compartilha conhecimento e compartilhar conhecimento é o que nós buscamos, porque cada um de nós temos um papel muito importante nas nossas organizações. E o tema hoje, saúde mental, justamente é o grande mantra das alterações que aconteceram no Brasil diante de uma portaria ministerial que trouxe, sim, a grande importância do capital humano. Na verdade, a portaria ministerial, e é muito importante aqui eu deixar bem claro, até pelo público que aqui se encontra, e até pelos palestrantes que, seja eu, depois vai ser a Carol, depois tem o doutor Raimundo, já demonstra que nós acreditamos que para a NR1 ser efetivada nas empresas de uma forma próspera, há um trabalho multidisciplinar. Ou seja, a NR01, ela não convoca só o médico do trabalho ou o departamento de saúde ocupacional de uma empresa ou de uma organização. Bem pelo contrário, a NR01, ela convoca o jurídico, ela convoca os psicólogos, ela convoca os médicos, ela convoca a diretoria das organizações e principalmente, e é o ponto mais importante, ela convoca os trabalhadores. E justamente em face de tantas palestras que eu dei, estudando os impactos da NR01, foi que nós, esse grupo que vai se apresentar, acredita no trabalho multidisciplinar. Ou seja, a NR01, ela não é apenas um documento que uma empresa ou uma organização vai executar dentro de uma formalidade do PGR, que é o documento clínico ou médico para que possa se comprovar que a empresa mapeou os riscos psicossociais. Não é bem isso que a NR01 trata. Na verdade, a NR01, e eu vou fazer alguns objetivos da minha fala, para deixar bem claro nos primeiros minutos da minha fala, quais foram realmente as alterações advindas da NR01 de uma forma bem objetiva e pontual,
para que depois eu possa apresentar as soluções práticas para que cada um de vocês possa pensar junto conosco e depois sim, depois da minha fala, depois da fala da Carol e do Dr. Raimundo, que nós possamos discutir o assunto. Queremos que esse nosso encontro seja bem dialogado, por isso que nossas falas nós combinamos, nos preparamos sim, para que o tempo de vocês seja precioso e que a gente possa alcançar os grandes objetivos das dúvidas de vocês, porque com certeza, tenho certeza que isso já aconteceu, vocês já leram a NR01, já ouviram sobre a NR01, estão curiosos até para saber o que que nós pensamos sobre os impactos da NR01 nas questões da saúde mental. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui esclarecer, são alguns minutos da minha fala, logo depois já vou passar a palavra à Carol, é nós termos o seguinte mantra, eu falo que é um mantra mesmo. A NR01, ela veio colocar a saúde mental, ela é fundamental no contexto da segurança e saúde no trabalho. É importante aqui ressaltar que a NR01, ela cuida do ambiente de trabalho e necessariamente ao cuidar do ambiente de trabalho, ela exige dentro de um ciclo de agir, colher dados, mapear dados e o mais importante é corrigir. Ou seja, a NR01 ela não veio como um guia para que a empresa apenas mapeie e insira referidos dados no PGR. Bem pelo contrário, a NR01 ela pede primeiro que todo o mapeamento seja multidisciplinar, ou seja, repetindo, exige sim que todas as organizações elas atuem de forma múltipla, porque a NR01 ela trata de diversos fatores psicossociais e ela não coloca ao médico do trabalho ou de uma empresa prestadora de serviços de segurança do trabalho a sua obrigação única e exclusiva de mapear riscos, até porque o mapeamento dos riscos psicossociais, conforme inclusive o guia do Ministério do Trabalho, ele vai exigir que as organizações como um todo consiga extrair dados fidedignos. E aí vem a minha grande pergunta, e já respondendo: como que uma organização ou uma empresa vai mapear os riscos psicossociais de uma forma fidedigna? Até porque esse documento que no futuro vai espelhar os riscos psicossociais, e aí segue aqui como um alerta, ele vai ser um documento que vai ser muito utilizado nas fiscalizações do trabalho, assim como em ações judiciais. Por quê? Porque o tema saúde mental, se nós formos olhar o meu olhar jurídico sobre o tema, na verdade, todos os 11 fatos geradores dos riscos psicossociais, que eu vou depois citá-los com bastante calma para vocês, que fez parte do guia do Ministério do Trabalho, são temas que são sempre discutidos em ações judiciais trabalhistas. Ou seja, a grande meta da NR01 é trazer, num contexto de responsabilidade para as organizações, agora sim, pelo menos é o recado da NR01. Ela convida, claro, em nível impositivo, tanto é que é ano que vem que vai ser cobrada, inclusive, de uma forma explícita com multas, e infelizmente é assim que funciona no Brasil, mas a lei ela veio para também colocar uma obrigação, mas também uma sanção. Então, por isso vem uma responsabilidade de todos nós estarmos discutindo essa lei. Então, em termos bem objetivos, eu vou apresentar as grandes mudanças e depois eu já passo a palavra para a Carol. Bom, a NR01, ela já faz parte de um contexto de um grupo de normas de segurança e medicina do trabalho, que no contexto hierárquico, se é lei ou não, já é ultrapassado em nível até doutrinário na área trabalhista, sim. Toda norma regulamentar, independente de advir de uma portaria ministerial, ela tem sim no nosso ordenamento jurídico o status de lei. Então, não se discute mais se é uma portaria, se veio do órgão do executivo. Ela é uma lei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a NR01, ela teve uma alteração significativa em 2024, cujos efeitos foram prorrogados agora para 2026.
em que a saúde mental, ela deverá sim entrar no contexto agora da segurança e da saúde ocupacional para que as organizações possam mapear. Então, a primeira mudança significativa foi justamente colocar de forma explícita que a partir de agora as organizações devem mapear riscos psicossociais. Está explícito isso. E, naturalmente, a NR01, ela trouxe como mudança a união de duas normas regulamentares, que é a NR01, em que trata dos agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes e fatores ergonômicos, e trouxe também a NR17, em que ela vai tratar de todos os riscos ergonômicos do trabalho. Então, os riscos psicossociais, sempre é bom a gente ter um pouco de técnica, e esse é meu papel agora, porque quanto mais a gente conhece a técnica, é mais fácil nós entendermos onde nós estamos no momento em termos de estou ou não preparado para atrair os efeitos positivos da NR01 na minha empresa ou na minha organização em que me encontro. Bom, seguindo, a segunda grande mudança, além de trazer a união da NR01 com a NR02, foi justamente a obrigação das empresas identificarem quais atividades internas são estressoras. Aqui não é mapeamento individual, não é ainda tratamento psicológico ou psicossocial ou psicoterapêutico. Agora é a fase de mapear mesmo os riscos, seguindo, e a gente sempre tem que observar as normas de quem fiscaliza as organizações. Então, o guia do Ministério do Trabalho, toda a minha fala não é só o que a Alexandra pensa, eu estou aqui apenas traduzindo de uma forma bem prática e objetiva o que é NR01. Na verdade, a NR01, ela trouxe diversas palavras que elas devem, frases que elas impactam com certeza no dia a dia agora do setor de recursos humanos e da segurança do trabalho nas empresas, mas também, como repetindo, do jurídico, das organizações, das gerências e dos próprios trabalhadores. Então, o guia do Ministério do Trabalho, e ele é muito importante ele ser identificado, já que são eles os auditores fiscais que vão fiscalizar as empresas, eles já listaram 11 itens, que são eles: assédio de qualquer natureza no trabalho é o primeiro item, e isso demonstra que tudo que nós já vínhamos, estávamos nos preparando até para a CIPA, né? Porque a nova lei da CIPA, ela já cita Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ela já trouxe a obrigação das empresas darem cursos e treinamentos e mapearem riscos de assédio moral e assédio sexual. Então, olha, não é coincidência. A NR01 ela trouxe o primeiro risco psicossocial. Empresas, é um recado, sempre tem um recado por trás. Há necessidade de mapear se existe assédio de qualquer natureza no ambiente de trabalho. Depois nós temos questões de recursos humanos e de processos internos das organizações. O segundo é sobre a empresa, a organização, ela tem má gestão em mudanças organizacionais. Outro item, as organizações, elas têm clareza no papel e nas funções que desempenham com seus trabalhadores. Outro fator psicossocial, existe suporte e apoio no trabalho? Quinto, a empresa tem controle, ela promove um baixo controle ou ela não proporciona autonomia dos trabalhadores no ambiente de trabalho? Existe possibilidade, é um sexto fator, de existir nessa empresa, e é por isso que tem que ser mapeado, a possibilidade de ocorrências de eventos violentos ou traumáticos? Nessa empresa, existe a possibilidade de ter alguns profissionais com baixa demanda de trabalho? Ou, ao contrário, existe alguns setores da empresa em que haverá um excesso de trabalho? E aqui é uma observação muito importante que eu faço, que a hora extra no Brasil, ela tem um limite de 2 horas extras. As empresas pagam essas horas extras,
Mas já há muito tempo na Justiça do Trabalho, o excesso de horas extras, mesmo que a empresa pague, assim como acontece com ambientes insalubres e perigosos, nunca afastou o direito do empregado de se sentir em excesso de trabalho, em sentir-se em burnout ou até com efeitos psicológicos seríssimos decorrentes de algum fato gerador interno, mesmo que a empresa tenha autorização legal de pagar. E aqui veio novamente excesso de demandas de trabalho. Existe ou não sobrecarga? O nono e o décimo é sobre relacionamentos hostis, ou seja, a empresa se preocupa em proporcionar um ambiente de trabalho não hostil. E o trabalho nas organizações? Há uma clareza na comunicação interna ou podemos mapear como difícil de comunicação? E por último, a empresa, ela promove, claro, e é possível, trabalho remoto e isolado, ela tem um número de trabalhadores em home office, mas ela cuida para que haja uma aproximação desses trabalhadores. Então, vejam bem, né? A NR01 e o guia do Ministério do Trabalho, ele já listou e deixou bem claro que é apenas uma lista exemplificativa. Mas aqui serve, na minha fala, como um caminho de conexão, porque eu vou agora defender. Quando eu defendo que a NR01 ela tem que ser um projeto de qualquer organização num giro de 360 graus, é porque eu sei que esses 11 fatores de risco psicossociais eu só vou conseguir mapear se eu conhecer a empresa. E se eu conhecer os setores da empresa, se eu conhecer as dores de uma empresa, se eu conhecer como a empresa se relaciona internamente e principalmente como estão os níveis de afastamentos. Pode ser de 2 dias, 5 dias, 10 dias, com documentos sobre os riscos psicossociais, que muitas vezes o trabalhador entrega um atestado médico e ali tem um CID, que depois o doutor Raimundo vai falar, que é sobre as doenças psicossomáticas. Então, quantos atestados essas empresas estão recebendo por mês, por semestre, independente dos dias em que aparece ansiedade? Ou aparece depressão, ou qualquer outra causa que é mais fácil o doutor Raimundo depois expor. Há que se perguntar, e é a grande preocupação da Enem 01 por isso que todas as empresas, nós estamos preocupados. Esses atestados, ou essas futuras reclamações, ou queixas dos empregados, afinal, tem ou não nexo causal com a empresa? A norma ela traz uma reflexão para nós. Será que tudo que acontece com o ser humano é fora do ambiente de trabalho e que respinga no ambiente de trabalho? Esse é um ponto. Segundo, será que mesmo que o ser humano tenha algum problema externo, mas se somar com esses 11 itens, se algum deles acontecer, será que não promoveria um gatilho para que esse ser humano se sinta também excluído e precise de um acolhimento? E terceiro nível, e se realmente tudo está acontecendo dentro de uma empresa? Como as dúvidas são muitas e os índices de afastamento no trabalho está crescendo no Brasil e o número de benefícios previdenciários também, assim como é incrível, é uma junção, sabe? As ações trabalhistas cada vez mais pedem nexo causal, pedem indenizações altíssimas contra as empresas, e muitas vezes as empresas não entendem porque elas defendem que, olha, esse empregado ele se afastou, mas a doença dele não tem nada a ver com a empresa. E aí a gente começa a se surpreender, porque tem as perícias e há os médicos e há os peritos, né? Não quero só colocar o médico, mas tem o engenheiro do trabalho e outros profissionais, eles dizem para o juiz, não, existe com causa com o trabalho. Então, em face de todos esses níveis brasileiros, nós temos dados estatísticos do próprio Ministério do Trabalho que indicou um percentual muito alto, ele chega a mais de 8% de afastamentos por doenças psicossociais.
Então, esse alerta, ele veio como um apelo, já é em nível internacional, não é um luxo do Brasil, a gente está discutindo as questões de saúde mental, mas trouxe um grande problema internacional e nacional de cada pessoa que faz parte de uma organização, cuja organização ela é dirigida por um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas aqui seriam as nossas empresas, as nossas organizações. Temos sim que considerar que uma pessoa, se trabalha para mim 8 horas por dia, 44 horas semanais, trabalha meio período, não importa, mas ela se dedica, caberá a nós, é o recado da NR01, mapear. E aí, para finalizar minha fala, eu já passar para a Carol, entra o giro 360 graus. Por quê? Como a NR01 ela exige a participação dos trabalhadores, como vamos mapear de uma forma célere? Então, é claro que o IA, e aí nós temos a tecnologia, ela pode ajudar e ela vai ajudar a acelerar o mapeamento. Mas depois que eu mapeio, eu tenho que saber o que eu vou fazer com o mapeamento. Então, é por isso que eu entrei aqui para introduzir o assunto, é por isso que eu defendi que a NR01 ela é 360 graus, é por isso que eu estou defendendo aqui a grande importância de nós termos essa responsabilidade, que ela já existe, termos um compromisso com a NR01 de não transformar um PGR em um documento apenas para dizer que nós cumprimos. Lembrando que, para o grande mantra da área trabalhista, os fatos preponderam sobre os documentos, ou seja, se for comprovado qualquer descompasso da realidade com os documentos do PGR, as empresas serão multadas, assim como em processos judiciais vai ficar muito mais caro para as empresas. Então, o nosso caminho aqui da Ebinar não é o medo, não é fomentar o medo, não, é uma união de forças. Já que a NR01 trouxe que temos que nos unir, psicólogos, advogados, recursos humanos, diretoria, gerências, médico do trabalho, CIPA da empresa, aqui entre os cipeiros, é multidimensional, porque todos nós vamos mapear, todos nós vamos depois separar as nossas competências, cada um de nós vai ter um papel na NR01, mas vai chegar um momento que quando uma empresa ela receber o seu PGR, a minha intenção na minha fala é que esse PGR ele espelhe a realidade. E aí eu vou agora passar a palavra para a Carol, para vocês entenderem que também é a grande dúvida, como eu acelero, como eu mapeio, por onde eu começo. Então eu fico aqui no da minha grande exposição objetiva dos impactos jurídicos. Agora eu passo para a Carol para mostrar para vocês como se mapeia para acelerar o processo. E após a Carol, vocês vão vir um médico do trabalho que vai expor essas questões para fazer um grande fechamento e podemos estar à disposição de vocês. Eu tenho certeza que até da minha fala já deve ter várias dúvidas, mas vamos passar para essa união de forças para que aí ao final todos possam interagir conosco. Carol, devolvo a palavra para você. Obrigada, doutora Lê, obrigada. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Se tiver gravado aqui, como o Lucas falou, quando assistirem, espero que todos estejam bem. Eu sou Carolina Dacier, como a gente disse anteriormente, o meu olhar é sempre o olhar da tecnologia, da inovação, e como a gente conseguir colocar em prática tudo que a doutora Alexandra falou de uma maneira escalável, possível e com um custo que também seja possível para as corporações, né? Porque a gente sabe que é um fator que pega. Ah, eu quero fazer tudo super correto, mas como é que eu faço se eu tenho uma folha, né, tão grande, como é que isso vai ficar um custo que a minha empresa não consegue pagar? E aqui a questão da tecnologia, ela entra muito para que a gente consiga ter eficiência, ter agilidade, que tenha uma eficiência operacional também em relação aos custos. Então, a minha função aqui é trazer como a ferramenta faz o dia a dia desse conceito que a doutora Alexandra acabou de explicar para todos vocês. E aí a gente começa efetivamente, então, com o mapeamento dos riscos psicossociais, né, que é o item que tem que ser depois colocado, né, agregado na PGR da empresa. Então, na prática,
Como que isso é feito? Aqui eu trago um olhar macro e depois eu vou aprofundar um pouquinho de cada um desses pontos, 1, 2 e 3 em seguida. Mas, basicamente, a gente precisa escolher. Primeira coisa é fazer um mapeamento escolhendo o instrumento que tenha validação clínica. Então, essa é uma exigência do Ministério do Trabalho, não pode ser um mapeamento com instrumento proprietário ou que a empresa tem escolhido que vai perguntar, não. Tem que ser um mapeamento já validado. A gente tem escutado muito o mercado, e a gente entende que o HSE, o COPSOC, o JSS são os mais mencionados, né? Porque são bastante adequados para entender esse nexo causal do risco psicossocial versus o ambiente de trabalho. E eles estão ok, porque eles são os instrumentos com validação, que já possuem validação. Aqui no nosso exemplo, eu trago aqui um exemplo do COPSOC, mas é unicamente para ilustrar, ele pode ser uma das escolhas. Quando a gente mapeia, é muito importante que esse mapeamento, é essencial que ele seja ou para o nível departamental, a área departamento da empresa, ou no nível hierárquico. Essa pode ser uma escolha feita pela empresa. Fato é, a gente mapeia, o mapeamento é um formulário, né, que vai por um link ou fica disponível no nosso aplicativo. Aqui a gente também escolhe a melhor maneira para cada empresa. Esse formulário fica aberto por uma janela também específica e determinada para cada caso corporativo. Quando a gente finaliza, né? Então as pessoas responderam, tudo vai ser tabulado e a gente tem então um resultado e um diagnóstico em relação a esse mapeamento de risco psicossocial. Como é que esse resultado funciona? A gente tem dentro de cada área mapeada, por exemplo, um alto, médio ou baixo nível de risco psicossocial das dimensões que foram avaliadas daquele departamento, daquela área. E aí, o resultado, né, dessa análise é: esta dimensão, nesta área, possui alto, médio ou baixo risco psicossocial. Além de entender esse nível de risco, a gente também precisa já pensar e qual o plano de ação para minimizar o risco, quando eu estou falando em um alto risco, ou para manter, né, os médios e baixos riscos. Então, esse é o conceito macro. Eu mapeio, eu vejo qual foi o resultado diagnóstico e eu já penso qual é o plano de ação para manter o que está bom ou para melhorar um risco que precisa ser diminuído. Descendo um pouquinho mais para tentar desanuviar, né, tirar as nuvens, que eu sei que é um tema. Eu falo que juntar saúde mental e tecnologia são coisas muito desafiadoras, porque a gente fala de coisas que são um pouco palpáveis. Então, tentando descer aqui um pouquinho para deixar isso mais claro para todos, eu trago aqui um exemplo de uma empresa ABC que, por exemplo, foi mapeada no nível de departamento. Então, eu tenho aqui o departamento de marketing, administrativo, RH, enfim. Esses instrumentos, eles sempre têm dimensões avaliadas por departamento. Então, em cada departamento, eu vou ter devolutivas. Por exemplo, algumas dimensões avaliadas estão com baixo risco, outras dimensões avaliadas estão com médio risco e outras estão com risco alto. Por exemplo, aqui se eu der um zoom na área de marketing, no nosso caso, a gente está dizendo que demandas e conflitos têm um alto risco psicossocial, insegurança tem um alto, saúde e bem-estar tem um médio, enfim, a gente tem isso para todas as áreas mapeadas. Esse é o resultado, então, e o diagnóstico. Só que o que a gente precisa olhar, essa é parte do trabalho. Aonde vem a completude do trabalho em relação ao mapeamento? Eu tenho, então, no nosso exemplo desta área aqui de marketing, demandas e conflitos, eu tenho um alto risco psicossocial. Só que não basta eu saber que eu tenho alto, a gente já tem que pensar quais são as intervenções sugeridas para que eu tenha o objetivo de reduzir esse risco. E aí, o que a gente tem esse olhar, como o doutor Alexandra diz, 360, quando vem esse relatório, é muito difícil para as empresas que não têm o expertise para olhar NR, e eu vou dizer que acho que quase nenhuma hoje conseguiria fazer isso sozinha de um jeito adequado, porque é um tema muito novo, né? É justamente
que exista aqui um comitê de saúde mental, que exista aqui um grupo especialista no tema, que possa dizer, olha, para a gente reduzir esse risco alto em demandas e conflitos, a gente tem alguns acionáveis. Alguns acionáveis, a gente, como fornecedor de acompanhamento contínuo de saúde mental, eu vou mostrar em seguida que a gente consegue resolver. Outros acionáveis, o comitê vai dizer: olha, aqui a gente precisa olhar para essa questão de carga horária, eu preciso olhar para essa questão de treinamento. Fato é, isso vai variar, obviamente, de cada nível de risco e para cada dimensão, mas aqui qual a mensagem que a gente tem que ter na nossa cabeça? Que a gente precisa entender as intervenções sugeridas para reduzir o risco, porque a intenção é que esse mapeamento, ele é periódico, né? E ele, no próximo mapeamento, a gente precisa ter executado esses acionáveis para que ele reduza esse nível de risco no mapeamento seguinte. Então, até aqui, o que a gente está falando é única e exclusivamente de mapeamento de riscos psicossociais, quais são as intervenções sugeridas, né? O que está no meu relatório para entender o que eu tenho que fazer, e é este mapeamento que as empresas então precisam agregar à sua PGR. É a primeira ponta, né, do to-do das empresas em relação à NR1. Só que a NR, ela diz que você não só mapeia, mas você também tem que fazer, tem que olhar para os acionáveis, e o acionável, né, um que é unânime, independente para qualquer dimensão avaliada e qualquer nível de risco, é que a gente consiga fazer o acompanhamento contínuo, incentivo contínuo do cuidado de saúde mental dos colaboradores. Então, a gente consegue também usar a tecnologia para trazer esse cuidado de uma maneira ágil, de uma maneira que a gente consiga, inclusive, não só ágil, mas aqui tem um ponto muito importante que é deixar tudo comprovado e tudo documentado para que o comitê tenha toda essa documentação, né, para qualquer comprovação para o Ministério do Trabalho, mas a gente também tem a tecnologia a nosso favor para que a gente consiga usar ela como meio de acompanhamento contínuo para todos os colaboradores. E aí eu vou aqui rapidamente falar do que a gente tem feito com essa tecnologia. Essa tecnologia é um aplicativo que a gente utiliza, ele se chama Eve, mas qual o intuito? É que ele consiga estar de mão dada o tempo inteiro com cada colaborador, para entender como está o nível de saúde mental de cada colaborador e já oferecer o cuidado assertivo. Se eu tivesse 1 minuto para falar sobre o aplicativo, seria essa minha fala. E aí, como que a gente faz isso, né? Não vou entrar em tantos detalhes, porque eu acho que talvez, às vezes, detalhar demais confunde mais do que traz a ideia do todo, mas o que a gente faz aqui é entender como cada um se sente, mapear o nível de bem-estar, e aqui eu não estou falando de mapeamento de risco psicossocial com nexo causal. Aqui eu já terminei essa fase no primeiro mapeamento, agora o que a gente faz é entender, por exemplo, como o Lucas está, como está o nível de bem-estar do Lucas, independente de por que ele está assim. E aí a gente também usa aqui instrumentos clínicos, então a gente usa o RU5, usa o PHQ-4, para entender o nível de bem-estar desse colaborador, como é que estão os hábitos dele, então como é que está o humor, como é que está a rotina, como é que está a rotina de alimentação, rotina de atividade física, rotina de sono, tudo que eu possa ter perifericamente que afete a saúde mental, para que depois de algumas interações, e nesse caso aqui, depois de uma interação, eu consiga entender efetivamente como é que está o nível de saúde mental desse colaborador. Então, trazendo aqui o Lucas de exemplo, o Lucas entrou no aplicativo, fez uma única navegação. Pelas respostas do Lucas, a Ivy já sabe que ele precisa gerenciar a ansiedade, que ele está com o nível de bem-estar baixo, que ele apresenta alta propensão a desenvolver depressão e ansiedade, que ele tem poucas horas de sono, que ele está se sentindo com bastante insônia e preocupação, que o humor dele está ruim e o que está afetando muito isso é a autoestima, a rotina desalinhada e que ele está relatando cansaço, mas que ele diz que consegue ir para academia e ainda se alimentar bem. Então, eu tenho um panorama muito profundo desse usuário, do Lucas, para quê?
para que ofereça o cuidado dentro da tecnologia para o Lucas. Então, aqui a gente aponta o Lucas para uma trilha de cuidado digital, no caso do Lucas, para despressurizar. Se, por exemplo, fosse o doutor Alexandre estivesse verde, a trilha seria para que ela fizesse a manutenção de bem-estar e se mantivesse bem. Então, o Lucas vai consumindo todas as vivências e práticas dentro do aplicativo, além de práticas efetivamente aqui já prontas de 5, 7 minutos, meditação, conteúdos de psicoeducação, atenção plena, enfim, a gente também disponibiliza a nossa assistente de inteligência artificial. Foi totalmente modulada pela nossa equipe para que seja uma conversa segura. E aí aqui o colaborador também tem mais um meio de cuidado. E a gente chega no nível de detectamos que esse colaborador está muito vulnerável. Além de toda a parte tecnológica, a gente também consegue aqui falar, Lucas, estou vendo que você não está se sentindo bem. Além de ser acompanhado pela IVE, você não quer aqui marcar uma agenda clínica, né, com o nosso psicólogo, com o nosso médico, e aí a gente customiza da forma que for melhor e adequada esse transbordo para a linha assistencial. Então, o fato é que a gente, por enquanto, mapeou, cuidou digitalmente de quem precisava, conectou digitalmente versus cuidado profissional para as pessoas mais vulneráveis, e isso é feito ad eterno. Em que sentido? Esse mapeamento ele é contínuo. Todas as vezes que o colaborador entra no aplicativo para consumir um conteúdo, a gente pergunta de novo como ele se sente, porque eu tenho que estar como se eu estivesse o tempo todo de mão dada com esse usuário e entendendo como ele se sente para oferecer exatamente o que ele precisa. E aí, obviamente, aqui a gente compartilha os dados todos anonimizados e por conta de LGPD e sigilo médico, mas esses relatórios, eles mostram não só para a corporação como essa população evolui, mas eles são um insumo muito importante para que a gente mostre legalmente que a população, ela sim tem uma ferramenta de cuidado, que a empresa sim, além de mapear, tem todo o cuidado para que esse colaborador eles tenham um maior nível de bem-estar. Então, a gente tem toda essa documentação para que o Comitê de Saúde Mental tenha o respaldo para fazer todas as formalizações necessárias. E, obviamente, a gente também já traz dentro do produto programas, workshops, para que a gente treine esses colaboradores em relação a esse autocuidado, porque também é uma necessidade bastante importante de NR1 e um dos itens que estão muito claros no guia, né, que o Ministério do Trabalho disponibilizou, que é o treinamento por meio de workshops, o treinamento contínuo. Então, era um pouquinho isso, eu não quero me aprofundar muito para dar tempo de todo mundo aqui falar e ter toda a explicação necessária, mas também que todas as pessoas depois possam interagir. Mas eu sou entusiasta da tecnologia, né? E eu acho que a gente trabalha com tecnologia desde 2017 para a saúde mental, muito antes de existir pandemia, muito antes da gente pensar que existiria uma NR1, né? Toda essa atualização. Mas eu acho que a tecnologia, né? E eu gostaria que vocês pensassem, deixassem a pulguinha atrás da orelha, é o único caminho possível, não só por conta do custo, mas por conta do tabu. Então, muitas pesquisas já foram feitas e uma delas foi feita pela Oracle no final de 2021. 64% dos brasileiros disseram que preferiam falar com uma tecnologia ou com um robô, ao invés de falar com o seu gestor ou com o RH sobre a questão de saúde mental. E não porque o gestor ou o RH não seriam pessoas legais, mas porque esses profissionais têm muito medo de exporem a sua vulnerabilidade. Então, a gente é bastante crente na tecnologia, porque efetivamente é uma porta que a gente consegue que o colaborador abra muito mais facilmente do que se eu tivesse pedindo aqui para ele fazer uma consulta clínica para ser mapeado, para a gente entender como ele se sentiria. Então é isso, obrigada. A gente está aqui à disposição depois das apresentações para tirar as dúvidas. Vou interromper meu compartilhamento para a doutora Raimundo aqui poder seguir. Bom dia a todos. Eu vou falar apenas 5 minutos, mais ou menos, até para abrir para os debates, que eu acho que é mais interessante. A questão dos riscos ocupacionais, nós temos 5 categorias de riscos: químico, físico-biológico. O químico é da indústria química, quem trabalha em petroquímica tem risco a benzena, etc.
O físico é ruído, radiação ionizante, e o biológico, quem trabalha na área da saúde, em tese. Os riscos ergonômicos e psicossociais, eles são riscos democráticos. Eles não respeitam o ramo de atuação da empresa e não respeitam nenhuma outra variável. Acontece em todos os ramos de atividade. É igual hipertensão arterial, diabetes mellitus. Pronto. O Brasil tem 33 milhões de hipertensos, dos quais apenas um terço estão sob tratamento médico regular. Dois terços dos hipertensos brasileiros não se submetem a tratamento médico, não usam medicamento. E esses hipertensos estão trabalhando e fazem periódico. E o que é que o médico do trabalho faz? O que é que a empresa faz? O que é que a RH faz para estimular esses empregados a tomarem remédio? E não ser que é a primeira causa de morte no Brasil hoje é AVC, provocado por hipertensão não tratada. Então, os riscos psicossociais, eles estão classificados no capítulo de letra F do CID, Classificação Internacional de Doenças. As doenças possíveis de ser acometidas no ser humano, todas elas estão no CID. Não existe doença que acometa o ser humano que não está no CID. Nos capítulos F, é, existem mais ou menos 50 doenças que estão no capítulo F que estão associadas aos riscos que a doutora Alessandra citou aqui. É, e aí a primeira aprendizagem é o seguinte: os riscos que estão associados a doenças mentais no trabalho são riscos comportamentais. O nome desse capítulo do CID, da letra F, é transtornos mentais e comportamentais. Os transtornos mentais não estão inclusos. Alzheimer não tem incluso, demência não tem incluso, nenhuma doença que acometa o cérebro está incluso como associado, como mantendo o nexo causal com, com os riscos psicossociais, apenas os transtornos comportamentais. Todas as dependências de droga, desde dependência de café ou cigarro, até dependência de crack e cocaína, estão relacionados com os fatores que a doutora Alessandra colocou aqui, que estão enumerados, os 11 fatores que estão enumerados no Guia do Ministério do Trabalho. E aí vem outro item que é assim: com essa questão dos riscos psicossociais, nós vamos ter que sair daquela linha de conforto que diz assim: esse não é problema meu, isso é um problema pessoal. Vai passar a ser problema da empresa. E vou dar um exemplo que aconteceu comigo há 2 meses atrás. O trabalhador me procurou: doutor, eu queria falar com o senhor, eu posso? Sim. Eu tenho um colega que trabalha aqui, que vem no mesmo ônibus que eu venho e que está dando em cima de minha mulher. Eu estou me separando e ele está dando em cima de minha mulher. E esse negócio não vai dar certo, doutor. Vai dar coisa ruim. Eles trabalhavam de turno, vinham no mesmo ônibus. Eu, se o senhor me autoriza a conversar isso com quem de direito aqui da empresa? Sim, senhor. Chamei o RH, chamei o chefe dele, chamei o advogado da empresa. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. A empresa olhou para um, olhou para o outro, disse: eu não quero perder nenhum dos dois, que todos dois são bons. Então nós vamos tirar de turno e separar de turno. Isso. Quer dizer, até ontem, pelo menos, tinha resolvido o problema. Né? Parece que acomodou. Então, a empresa vai ter que se meter, sim, em briga de empregado, de trabalhador e trabalhador. Se for trabalhador e trabalhador, é uma coisa; se for trabalhador e chefia, é outra, pior. Né? Então, eu tenho um outro exemplo que, assim, o empregado, todo suicida, ele avisa que vai se dar, com frases tipo: olha, a vida como está, do jeito que está, eu acho que nem vale a pena. Olha, todo mundo comenta. Quem mais ouve um comentário é um colega de trabalho. Então, vai ter que se meter, sim. Né? A gente vai ter que fazer cursos para capacitar as pessoas a ouvir e não reagir do tipo: que é isso, rapaz? Deixa de besteira, seja homem ou seja mulher, sei lá. Que é assim que a gente reage normalmente. Né? Então, e por último, eu tenho uma experiência também com a rede de supermercado aqui na Bahia, 10 lojas de supermercado, onde o absenteísmo era de 6%. 6% dos dias trabalhados, que é número de trabalhadores, vezes multiplicado pelo número de dias no mês. 6% era abonado pelo atestado médico.
Uma loja era 1,5%. Sabe qual era a diferença? Todo empregado que chegava com atestado médico tinha que sentar na frente do gerente da loja, entregar pessoalmente o atestado dele e perguntar. E ele perguntava: o que é que aconteceu com você? Me explica aí, o que é que eu posso lhe ajudar? E terminava a conversa assim: ó, vamos fazer o seguinte, próxima vez que ele tiver faltar, não falte não, venha conversar comigo. A reação dos outros gerentes de loja, quando eu apresentei isso, eu não sou babá de trabalhador. Vai ter que passar a ser babá de trabalhador no sentido figurado, não no sentido de botar no colo e fazer cafuné. Mas vai ter que entender, em época de risco psicossociais, quem tiver cargo de chefia, vai ter que aprender, vai ter que gostar de gente, vai ter que saber lidar com gente, vai ter que saber trabalhar com equipe multidisciplinar, vai ter que trocar informação. Não dá para eu sou médico e não vou me meter nisso. É sim, é médico, vai se meter nisso, é psicólogo, vai se meter nisso, é RH, vai se meter nisso. E tem que ter um trabalho. Então, esse é o aprendizado que vai acontecer, é a evolução que vai acontecer em épocas de risco psicossociais, que é a nova NR1. Então, dito isso, vocês acabaram de ouvir a experiência de uma advogada que é especialista em compliance, um aplicativo fantástico, fabuloso, que a gente vai conseguir as informações anonimizadas sem maiores problemas, né? E com isso, eu prefiro aqui agora, então, abrir para debates, que eu acho que a gente vai ouvir muita contribuição de vocês aqui agora. Muito obrigado, obrigado a Lucas, obrigado a vocês. Estamos todos ouvidos e boca para responder. Muito bom, muito bom. Obrigado, doutor Raimundo. O pessoal fica à vontade, a gente já tem algumas perguntas, talvez já tenham sido respondidas aqui, né? A Helenice até acompanhou. Carolina, a Carolina levantou a mão aqui, só apertou ali. Ó, então, só para a gente alinhar aqui a expectativa do pessoal que está por aqui, a gente sabe os desafios que né? Hoje o nosso público aqui, a maioria que está por aqui, lógico que a NR1 não é só questões de saúde, né? Mas assim, alinhar o cumprimento da NR1 já com os protocolos existentes hoje dentro de uma instituição de saúde e quais os desafios, né, para essas instituições, né, se o doutor Raimundo ou a doutora Alexandra ou a Carol quiser falar, assim, mas assim, quais os desafios que enfrenta hoje a implementação dentro de uma instituição de saúde? Bom, eu posso responder que o desafio das organizações no geral, e aí não entra uma classificação se é da saúde, se é da construção civil, do supermercado, não importa mesmo. Hoje a grande dor das empresas e das organizações é o mapeamento. E eu vi aqui no chat que já tem várias perguntas, mas como vou mapear? Essa é a questão. Então, na minha fala, eu dei um caminho, porque quando a gente conhece tecnicamente o que a NR está exigindo, é mais fácil cada empresa, cada organização se comprometer a mapear. Então, ou seja, né, Lucas e todos que estão aqui, indo até para a saúde, mas eu quero deixar bem claro que a minha resposta servirá para qualquer tipo de organização. Toda organização, inclusive da saúde, terá que fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. E como é que se faz? Se eu tiver que fazer uma trilha rápida aqui para otimizar, para deixarmos assim bem tranquilo. Vamos fazer de conta que todos nós vamos para uma trilha juntos. Eu vou abrir agora um portal que está escrito NR01 e a gente vai se unir de mãos dadas. Nós não vamos caminhar sozinhos, porque é multidisciplinar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como vamos caminhar? A gente vai precisar usar equipamentos. Quais são esses equipamentos? É justamente mapear com o que a gente já tem nas empresas. Como é que eu vou mapear? Número um, fazer uma trilha dos últimos atestados do último ano de 2024 e 2025. Quantos atestados dos códigos relacionados a doenças psicossociais a empresa tem? Esse é o primeiro caminho. Eu tenho que ter uma noção de documentos que eu já tenho que o IA não vai apresentar. Eu preciso ter dados meu, que a gente chama mapeamento prévio. Eu tenho que conhecer a minha empresa, é o meu raio-x. Então, cada empresa vai ter que se estruturar e fazer uma revisão de todos os atestados médicos. Tudo que tiver código psicossocial, separa
e vai fazer uma estatística de afastamentos, códigos de doenças e se nesse grupo de trabalhadores houve ou não afastamento acima de 15 dias. Primeiro ponto. Segundo ponto. Todos os setores deverão ter um mapeamento jurídico dentro dos 11 riscos que eu passei para vocês, e isso o jurídico consegue fazer, sobre verificar os relatórios de ações judiciais. Tem muito pedido de hora extra? Já estamos no mapeamento de hora extra. Ou os cartões de ponto. Todo o RH de uma empresa consegue extrair. Quantas horas extras por setor são requeridas? É excesso? Tá acima dos limites de tolerância? Tá dentro dos limites de tolerância? A gente tem que mapear. Opa, eu tenho que saber setor por setor. Isso é questão jurídica. Outra questão, como é que está sendo outros tipos de atestado? Porque às vezes o empregado está incomodado e junta atestado. Então o RH ele vai mapear também outros casos de afastamento do trabalho. Outra trilha, a gente está botando equipamento. Vamos mapear quais são, de acordo com o meu trabalho, né? Vamos falar da saúde, quais são os setores da saúde que mais pode gerar riscos? É a recepção, onde recebem os pacientes, nós já sabemos que tem risco. A gente não pode fugir dos riscos. É igual um posto de gasolina. Quem é que vai dizer que não é perigoso? Ah, mas é muito difícil alguém morrer. Será? Riscos de insalubridade. Quantas empresas e na área médica, na área da saúde, vocês pagam insalubridade? A lei permite, mas será que só pagar insalubridade inibe uma indenização de um risco? Então, é nesse sentido que a gente precisa mapear os setores. Como é que estamos em nível de treinamentos? Porque a CIPA já exige. Quantos treinamentos as organizações de saúde fizeram em nível de assédio moral, assédio sexual? Já tem esse mapeamento? Vocês estão vendo como tem muito dever de casa que entra no ciclo jurídico e RH? Quantos treinamentos de respeito ao próximo a empresa está fazendo? Quantos treinamentos e campanhas de saúde, realmente saúde, a empresa está fazendo com a CIPA? Porque a CIPA, ela já criou uma obrigação legal para cumprir a NR01, antes de chegar a NR01. Foi praticamente, a portaria foi um ano depois da CIPA. Agora, e se a empresa, a organização de saúde já tem seus psicólogos, como é que está o clima organizacional por setor? Vocês já conseguem fazer isso. Isso é a coleta de dados. E estamos nós, todos de mão dada, na trilha. Bom, só isso para fazer? Não. Entra o IA, por quê? Por que que eu também defendo o IA? Porque a NR01 exige que os trabalhadores sejam ouvidos. Claro, porque pode acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a lei que é evitar que as empresas mapeiem no olhar delas. A empresa, ela precisa mostrar para o público em geral, e aqui entre as instituições, que os empregados participaram do mapeamento, senão vai ser uma prova unilateral. É sobre o olhar da empresa. Não, aqui não tem nada. Eu garanto que aqui não tem nada. A ANR não permite isso. Entra o IA para o quê? Para acelerar os 11 riscos psicossociais e a gente vai ouvir os empregados. Tanto é que a NR01 ela exige o anonimato, ela exige a não retaliação e eu preciso desses dados. Bom, mas se eu não quero usar o IA, ok, você tem um ano para mapear com um documento clínico, por isso a fala da Carol foi muito importante, e o Ministério do Trabalho diz: as organizações devem se preparar na trilha, que estamos juntos, ainda não cheguei no final, hein, gente? A trilha, elas precisam escolher uma ferramenta clinicamente comprovada. Então, por mais que nós tenhamos criatividade, o Ministério do Trabalho vai exigir dados científicos. E aí entra o exemplo da Carol, da fala da Carol, porque o IA acelera. E aí nós utilizamos um fator clinicamente comprovado. Então, cada empresa não quer usar o IA, tem que escolher uma fonte clínica com perguntas que são aprovadas, que vai conseguir espelhar por setor
os mapas de calor de risco ou não risco. Aliás, o guia do Ministério do Trabalho, inclusive, diz que as empresas, quando forem fazer o mapeamento, se aparecer sem risco, ok. Agora, vamos avançar. Já estamos na metade da trilha. Coletamos dados jurídicos e de RH, fazemos o mapeamento com os trabalhadores. Aqui, no caso, nós defendemos o IA para acelerar. Tá, e depois, o que que a gente faz com isso? A Inés Euro não quer que você entregue isso no PGR. Ela quer que você coloque no PGR o que você vai fazer com o mapeamento. Então, a nossa trilha é aquela, sabe? Aqui em Florianópolis tem muito isso. Tem umas trilhas difíceis, sabe? Que a gente vê às vezes, é só 1 hora de trilha, que nada, 1 hora, é um morro. Que você chega no meio do caminho, não aguenta nem subir, tem que parar, a turma toda para. Aqui vai chegar um momento que todos nós juntos na trilha com mapeamento, tudo certinho, a gente para. Por quê? Porque a Inés Zerum diz o seguinte: vamos resolver. É obrigação das empresas baixarem os riscos, sim. Mas, paralelo a isso, mesmo sem risco, a lei já exige treinamentos anuais de assédio moral, assédio sexual, que é a lei da CIPA. Existem as campanhas que não podem terminar por causa do método CIPA. E aí entra os riscos que foram mapeados. O que vamos fazer? Então, é por isso que, para fechar o ciclo 360 graus, há uma coleta de dados, entregamos uma parte para o PGR, mas a gente vai ter sempre um dever de casa. O nosso dever de casa para a trilha poder chegar lá no cume da montanha vai ser: estamos unidos nos métodos preventivos. E aí, cada organização de saúde terá a sua trilha. Eu não posso aqui, e nem ousaria dizer lá no pico da montanha, o que um hospital A, o hospital B, o hospital C vai ter de desafio. Mas com certeza ele vai ter desafios preventivos que facilmente, uma vez identificados, cada setor, o RH vai ter um desafio. Vamos dar um exemplo: deu muito excesso de jornada. O RH vai ter um grande desafio de se reunir com as gerências, ou vai ter que contratar mais pessoas, ou vai ter que verificar por que que tem tanta demanda de hora extra. Então, assim, eu estou dando só alguns exemplos para vocês. Aí, quando a gente chega no cume dessa montanha, como se diz na filosofia, nós nunca estamos prontos. Nós sempre seremos aprendizes. A INR 01, ela nunca se completa numa questão agora acabou. Todo ano vai se renovar. E a grande meta é que nós possamos, aí entra uma última fala minha, eu acredito que eu vou com a minha fala aqui também resolver muitas perguntas que eu vi no chat. O nosso grande objetivo é a minha primeira frase do dia, que a saúde mental virou agora um compromisso corporativo para que as empresas possam construir ambientes sadios, com metodologia próprias e com mapeamento vindo dos trabalhadores e dando uma garantia de sucesso. Espero que eu tenha, Lucas, resolvido a questão. Eu me estendi porque tinham várias perguntas, aí eu aproveitei para resolvê-las. Ótimo, ótimo. Eu vi, a Juliana já se movimentou aqui. Juliana Fiuza, ela é uma grande amiga, a gente já se conhece há algum tempo, né? Se encontra nos congressos aí, né, Juliana? Sim, é Da isso Doc aí, for Lucas. Doc, um grande abraço pessoal da Doc for Doc aí, Ramon, toda a turma aí. Obrigada. E aí eu vi que se você se movimentou um pouquinho, que você tem alguma pergunta, eu sei que tem Sim, várias perguntas aqui, mas acho que quem quiser levantar a mão ou abrir o microfone aqui, eu estou de olho em todo mundo aqui, fique à vontade também, tá? Acho que a gente consegue, a fala da pessoa, a gente consegue entender melhor de repente. Vamos lá. tá, joia. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Bom dia. Parabéns pela apresentação, fantástico. Eu tenho uma pergunta relacionada ao que cabe ao empregador na NR1. Quando a gente fala de implementar medidas de prevenção, né? Hoje a gente já oferece convênio para os trabalhadores. Essa questão de já estar dando ali o convênio para o trabalhador, ela não cobre e não supre essa necessidade psicossocial do tratamento da parte desses CIDs-Fs, né, dos CIDs com avaliações psicossociais. Essa é uma pergunta. Por quê? Porque senão
teoricamente, as empresas já estariam cobertas quanto a isso. E como medidas de proteção individual, levando em consideração o ponto da NR1 de direitos e deveres lá do 1.4, no ponto G, que ele fala sobre adoção. Ai, tá passando um caminhão aqui atrás, desculpa. Estão me ouvindo? Tá Beleza. perfeito. Não escutamos o caminhão. Pode ficar tranquilo. Beleza. Sobre adoção de medidas de proteção individual. A minha pergunta é: a empresa, ela oferecendo já o convênio e o médico do trabalho direcionando esse trabalhador para uma avaliação fora com um psiquiatra, isso já valida ou seria muito interessante que esse médico do trabalho pudesse ter um psiquiatra respaldando ele? Essa é a minha pergunta. Seria interessante que a empresa tivesse isso? Eu vou responder, Juliana, na parte jurídica e depois eu passo para o doutor Raimundo, que com certeza ele vai colaborar. Tá Primeiro ótimo. ponto, primeiro ponto, a NR01 ela não fala de risco psicossocial individual. Todo mapeamento é coletivo, não tem individual. Não tem nenhuma obrigação da empresa de dar convênio ou oferecer assistência psiquiátrica. É isso que é um mito que eu tenho visto muitas divulgações e é um equívoco. A questão número um, eu vou primeiro, não vou desmerecer, porque eu vou continuar no exemplo, porque eu acho importante quando a empresa tem alguns instrumentos preventivos. Toda a minha fala de hoje, da Carol, do Dr. Raimundo, a ENER 01, no seu guia, e tem o guia do Ministério do Trabalho, ela fala do coletivo. Agora, quando entra nexo, aí a tua pergunta, Juliana, ela vai adentrar é quando eu tenho um caso de nexo causal. Aí é diferente. Então, Enes 01 para todos. A obrigação da empresa é o coletivo, é mapear coletivamente. Se um empregado está com problema pessoal, não é obrigação da empresa cuidar dele. Eu digo assim, ó, pelo NR 01. Agora, se ele foi assediado na empresa, se ele está tendo excesso de trabalho, se ele está sendo ofendido, se ele está trabalhando em algo hostil, e a responsabilidade aqui é civilista, isso aí sempre existiu, por isso que dá as confusões na justiça. A NR 01, ela trata das questões individuais sobre esse aspecto. Então, a empresa, quando ela recebe, como acontece muito no compliance, o canal de denúncias, né? É sempre obrigação da empresa quando o empregado tem o nexo causal. Então, aí sim, Juliana, o teu convênio, tudo que a empresa ou qualquer organização promove, seja com o médico do trabalho para cuidar desse trabalhador que já se mostrou com nexo causal, aí eu te diria que aí sim, aí entra a INER 01 para falar que, uma vez detectado risco individual com nexo causal, com os 11 fatores que eu aqui coloquei, aí sim, aí é uma obrigação da empresa. Mas assim, o convênio por si só não é prova de prevenção, ele apenas é um meio que a empresa vai dar ao empregado de se cuidar na questão do nexo causal. O que não tem nexo causal com o trabalho não é obrigação da empresa. Mas, claro, eu tenho muitos clientes que oferecem isso. Quanto mais tu oferece, né, melhor é a saúde mental dos trabalhadores. Mas aí entra um plus, assim como tem empresas que dão premiação, dão vale alimentação, dão vale refeição e a lei não obriga, convênio médico é a mesma coisa. Ter um psicólogo à disposição também são benefícios. É claro, quanto mais uma empresa investe na saúde mental, sem se preocupar se tem nexo causal ou não com a minha empresa, ok. Agora, eu só precisei dar assim essa primeira fala mais assim em nível geral, porque tem muita confusão e é normal, porque a lei ela tem palavrinhas, mas quando a NR 01 fala de questão individual, é quando a empresa detectou, dentro dos 11 riscos, que o empregado está promovendo nexo causal. Aí já entra toda a obrigação da empresa. Aí eu não sei se o doutor Raimundo quer fazer algum comentário na parte médica. Tá, não, é o que você falou. A empresa tem obrigação preventiva, o médico tem obrigação curativa. Então, além do mais.
a Bahia, o estado da Bahia, tem apenas 484 psiquiatras. O Brasil tem 14 mil psiquiatras. A Bahia tem 484. E não é papel do psiquiatra ir para dentro da empresa resolver o problema da empresa. O psiquiatra atende 5, 6, 10 pessoas num turno de trabalho. Cada um, para ele é mais um. Ele não está preocupado com a empresa. Então, a preocupação com a empresa deve ser do médico do trabalho, do profissional de RH, do engenheiro de segurança e de alguém até representando a diretoria da empresa. Exemplo, você tem uma empresa com 100 empregados e 13 hipertensos. Apenas 3 estão em tratamento médico, 10 não acredito que seja hipertenso, não vai tomar remédio. Você vai fazer o quê, empresa? Entendeu? Essa é a questão. Então, a NR1 diz que a empresa é obrigada a promover práticas de segurança e que o trabalhador é obrigado a seguir. Na hora que se o cara faz um periódico, o médico diz para ele que ele é hipertenso, ele não toma remédio, não aceita e a empresa não faz nada, né? Então, essa é a resposta de doutor Alexandre, exatamente essa. Nós vamos ter o papel preventivo. E a maior dificuldade que eu vejo para implementar a NR1, a maior dificuldade não. O primeiro passo que a gente vai ter que vencer é nós aprendermos a trabalhar juntos. Médico, RH, engenheiro de segurança e advogado. Esses 4 profissionais têm que trabalhar juntos. O comitê, qualquer empresa hoje com mais de 100 empregados, eu recomendo que tenha um comitê de saúde promovido por esses 4 profissionais. No caso de um diagnóstico, por exemplo, vamos dizer que eu tenho acesso a um diagnóstico qualquer lá de saúde. Eu vou perguntar ao trabalhador. Nós temos um comitê de saúde, eu gostaria de discutir esse caso no comitê. O senhor me autoriza? Não, não lhe autorizo. Eu vou escrever no prontuário que ele não autorizou, acabou. Se ele autorizar, eu vou levar para o comitê e, se for o caso, eu chamo até ele para discutir com o comitê o porquê ele não quer se tratar. O que eu não posso é ficar quieto. Com um cara que é hipertenso, um homem de 45 anos, homem para tomar remédio é difícil, né? Mulher não, mulher toma remédio, mulher se trata. Tanto que elas vivem 7 anos a mais do que a gente, em qualquer país do mundo. Se eu virar hoje para um cara de 45 anos e dizer, "Ó, o senhor está hipertenso, o senhor vai tomar esse remédio aqui o resto da vida?" Ele vai dizer, você está maluco, doutor, eu não vou tomar remédio, não. Então, estou pegando o caso de hipertensão para mostrar que serve para qualquer outro exemplo do que a empresa tem que fazer, que é o papel preventivo. Não cabe a gente fazer o curativo. O papel curativo vai ser o plano de saúde da empresa, entendeu? Muito bom. Eu tenho algumas perguntas, acho que a doutora Milka, né? Correia, ela perguntou, e até a Liliane perguntou também. Quem quiser abrir o microfone, quem puder ainda, tá? Abrir o microfone, falar aqui com a gente, abrir a câmera. Mas quem que deve compor esse comitê? Eu sei que tem algumas perguntas lá para frente, a gente vai revisar e passar, mas quem que deve compor o comitê de saúde? Muito bem perguntado, excelente. O Comitê de Saúde já entra aqui como uma grande dica para todos vocês. Vocês já podem, inclusive, já formar, porque a Ener01 ela promove que as empresas consigam já com o próprio pessoal que elas possuem, né? Então, o Comitê de Saúde Mental é imprescindível, imprescindível ter um jurídico, um RH, os representantes de segurança e medicina do trabalho, existem hospitais que já o têm, ou se não, trazer, né, um representante da empresa contratada. Se a empresa tiver um psicólogo, né, existem muitos hospitais que têm dentro do setor de recursos humanos, que ele também esteja presente para que aí sim, unidos, possa se fazer essa grande trilha. Então, o comitê, conforme o doutor Raimundo falou, ele não pode ser só do RH, ele não pode ser só do jurídico, não, ele tem que ser multidisciplinar. E diria mais, para mim, o representante da CIPA, ele precisa estar junto. Por quê? Porque a CIPA hoje ela está sendo até às vezes esquecida. Hoje nós temos os técnicos de segurança, que são profissionais de extrema importância para os hospitais, assim como os engenheiros e os médicos. Não é só as enfermeiras, não é só. Conforme o tamanho do hospital das organizações, a gente vai ter uma composição do SESMIT.
Mas eu diria para vocês que a CIPA está sendo um pouco esquecida na questão dos riscos psicossociais, porque a norma da CIPA ela já mudou desde 2023 o nome da CIPA. Hoje a CIPA não é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Na CIPA já entrou uma obrigação de campanhas sobre saúde mental. Já estava lá na lei da CIPA sobre a obrigação de se promover a saúde relacionado a campanhas contra atos discriminatórios, tem assédio moral, tem assédio sexual. Então, são matérias, digamos assim, que elas já estão já há muito tempo, eu já diria, né, se já estamos em 2025, já está há muito tempo clamando para que as empresas possam se programar para isso. Então, o comitê hoje, acredito, pelo público que aqui se encontra, todos vocês conseguem já implantar um comitê de saúde mental com essas pessoas aqui elencadas. Muito bom. Acabou aparecendo alguma imagem aqui, mas eu acabei tirando, acho que foi sem querer, de repente apertaram. É o quadro branco aí, né? Eu vou parar novamente aqui. Bom, eu tô se alguém quiser mais fazer alguma pergunta, ou o Dr. Raimundo quiser complementar algo, mas fiquem à vontade, a gente dá preferência para quem quiser, para quem abriu o microfone e a câmera, porque de repente fica mais fácil o entendimento da pergunta. Eu vou subir, vou passar algumas perguntas, acho que era direcionada a Carol eu acho que já não está mais aqui, que ela tinha um outro compromisso, né, Helenice? Ela precisou sair, mas algumas perguntas podem ser respondidas depois também. Doutora Alexandra, você consegue ler? Ficou alguma pergunta no chat? Não sei se a senhora consegue, o doutor Raimundo também se consegue ler os nossos chat, mas eu acredito que isso já passou por elas, né? Algumas respostas já foram. Sim, pelo que eu vi aqui de novo, que eu deveria aqui responder seria sobre o comitê, se teria que ter os dois representantes. Sim, a CIPA, ela sempre vai ter representante dos empregados e do empregador. É o grande segredo do Comitê de Saúde Mental, porque nós temos que ter a seguinte conscientização. E aí entra aqui o grande papel do compliance, né? Que compliance nada mais é que está em conformidade legal com métodos modernos. Quanto mais a empresa ela se apoia ou vai se apoiar no método multidisciplinar, mais ela terá segurança e vai proporcionar segurança a quem vai fiscalizar. Então, imaginem vocês que a ENES 01, ela promove responsabilidades nas organizações, mas ela também promove responsabilidades com terceiros. Então, para toda a sociedade, para todos os trabalhadores, a empresa, vocês podem se assustar com a frase que eu vou dizer agora para vocês, mas a empresa que investir na ENES 01, a organização, ela preventivamente está mapeando riscos e minimizando riscos e ela vai diminuir os conflitos de trabalho. Quanto mais eu conheço os conflitos de trabalho, quanto mais eu assumo a minha responsabilidade de conhecer e combater, e conforme o doutor Raimundo falou, poder prevenir. Quanto mais eu fizer isso, e eu falo isso, pode ser para 1.000 empresários, pode ser para 1.000 trabalhadores. Quanto mais nós nos unirmos, quanto mais evidências nós tivermos, quanto mais o grupo multidisciplinar tem a diversidade. Sim, representantes de empregados, representantes do empregador, gerência, RH, psicólogo, médico, o sucesso vai ser o espelhamento fidedigno da realidade da empresa nos documentos do PGR. E no futuro, quando houver uma fiscalização ou uma discussão judicial, esse documento, o advogado que tiver que defender qualquer organização vai agradecer esse webinar. É uma brincadeira, mas vai agradecer, porque nós sabemos, eu falo como advogada, quanto mais a empresa tiver preventivamente estruturada, com documentos, com comitê, ela prova. Porque vai ter momentos que no PGR vão dizer, vão impugnar, isso não espelha a realidade. E a partir do momento que a empresa se compromete a ter o comitê de saúde mental, ela já vai se prevenindo também e criando documentos para aí sim fazer com que haja segurança até de quem fiscaliza.
Agora, imagine vocês o cenário se não se fizer nada. E só se fizer um PGR com um questionário, sei lá, eu tô vendo cada coisa aí que eu até me assusto. Não vai valer. O que as fiscalizações vão querer é justamente quais são os meios, que são as perguntas de vocês, quais são os meios que cada organização utilizou para a trilha da NR01. E a resposta que eu dou e concluindo é: a trilha é o Comitê de Saúde Mental. E dentro do comitê vai ser multidisciplinar. Todos nós vamos fazer as atas, nós vamos fazer campanhas, vamos usar uma criatividade, vamos usar as pessoas que já tem nas nossas corporações. Claro, aí entra apenas uma conscientização. Organização, eu preciso de ajuda externa, eu preciso de um IA, eu preciso de uma visão um pouco mais diferente. Eu não tenho como dar esse diagnóstico, só vocês conhecem, né, a estrutura interna de vocês. Agora, quem fizer o método preventivo vai garantir que o PGR seja considerado fidedigno ao ponto até de futuras demandas, que vão ter demandas judiciais, inclusive, haja até êxito nas ações, justamente porque a empresa ela fez o caminho da coleta de dados, mapeamento, depois entra diagnóstico e métodos corretivos. Doutor Raimundo? Eu tenho uma experiência interessante com o comitê, já há alguns anos, mas teve um caso esse ano que realmente, assim, me tocou muito como médico, em sentido de ajudar o ser humano. Em fevereiro, o RH de uma empresa contactou comigo para expor o caso de um trabalhador que procurou a chefe da RH e se identificou como dependente de crack e cocaína, já há 2 anos, vendendo as coisas dentro de casa para poder manter o vício, comprometendo a saúde da família e já sendo ameaçado de morte porque não tinha condição de pagar aos traficantes o que ele estava consumindo. Ele relatou isso, eu chamo, pediu para fazer um comitê, então foi eu, a ela do RH, o chefe do trabalhador e o advogado da empresa. E resolvemos, e ele concordou, o trabalhador concordou, internar o trabalhador. Internamos 2 meses em uma clínica psiquiátrica que eu identifiquei aqui em Salvador. Aí veio o aprendizado. Eu orientei a empresa, tire esse custo do plano de saúde, que você vai contaminar o plano de saúde. E vai o sinistro levar lá para cima e vai ficar inviável você pagar. Então, acerte com o seu plano de saúde pagar essa parte. Então, você veja a possibilidade de aprendizado que existe no plano de saúde. Esse rapaz teve alta, hoje é quarta, segunda-feira agora, fez 8 dias que ele teve alta, limpo, como se diz, usando o termo que eles usam, limpo, limpo quer dizer, já venceu, conseguiu vencer a abstinência, e estava já sem usar as drogas, já voltou a trabalhar, e esse comitê está acompanhando. Por exemplo, ele viaja no papel dele de trabalhador. Então, nós suspendemos a viagem por 2, 3, 4 meses, né? As viagens dele estão suspensas, e ele vai a empresa também vai colocar assim, ele não vai trabalhar em imposto sozinho, sempre vai ter um trabalho, com um companheiro de trabalho para evitar, porque até na empresa, trancar de sanitário ele usava droga. Então, o comitê é uma coisa, o potencial terapêutico do comitê, na minha experiência, é uma coisa fabulosa, né? Então, eu não tenho nenhuma experiência ruim com o comitê. Todos os casos que nós envolvemos um comitê em ação tiveram um final feliz. Então, era essa experiência que eu queria transmitir. Obrigado, doutor Raimundo. A live será assim disponibilizada. A gente deixou o link do grupo, eu vou colocar novamente, tá? O grupo para vocês. Tem uma pergunta, doutor Fabrício. Eu não sei se a Carol não está mais aqui, mas a Helenice puder responder ou depois entrar em contato. O custo do app, né? Para o hospital de 1.000 colaboradores, por exemplo. Se é possível dar uma estimativa desse custo. Eu falei aqui, Luiz, que o material que você vai mandar tem o nosso contato embaixo. E aí, porque a gente tem que pegar o CNPJ, algumas particularidades, para que a gente possa fazer a proposta individualizada para cada um. E todos que estão aqui, né, dentro aí do seu canal, vão ter um desconto. Então, eu até coloquei aqui no chat em relação a isso, que pode chamar tanto pelo site aí seu, né, do Capacita, e você me passa,
quanto também pode falar comigo, se identificando como capacita, que a gente vai estar apresentando uma proposta específica, já com o desconto que a gente falou com você que vamos fazer aí para o seu grupo, tá bom? Tá, joia. Eu vou passar, eu até consigo fazer essa ponte para o professor Fabrício. O professor Fabrício uma pessoa que está sempre com a gente, né? O professor mesmo, o pessoal da Fatura RH. Eu acho que pode ser benéfico aí. Pronto, você me passa que eu já falo com ele aqui logo depois do almoço, eu já passo para ele, tá bom? Combinado. Tem uma pergunta que eu vi aqui sobre assédio, né? Agora eu perdi, eu só li deixa eu ver se eu acho Não, a pergunta eu vi aí, até falei que a gente pode responder mais tecnicamente, eu acho que até a doutora Alessandra, que é a preocupação da empresa, né, identificando os riscos que seja o assédio, e não só assédio, mas acúmulo de trabalho, enfim, de funções, como é que isso pode ser tratado dentro do nosso projeto, né? Eu acho que a doutora Alessandra, nós temos a visão jurídica e nós temos a visão também técnica. Então, que vai ser esse comitê de saúde, gente, vamos dizer, é o pensar fora da empresa, né? Que é muito importante. O pensar fora da empresa com conhecimento 100% da NR1, tanto da parte médica como da parte jurídica. Porque, como a doutora Alessandra falou anteriormente, os RHs, a gente tem visitado muitas empresas, os RHs hoje ainda não conhecem todos os passos e todas as determinações da lei. Então, isso é que a gente vai contribuir, além do mapeamento, além das ações contínuas, né, de orientação, de workshops, né, para treinamento de liderança, é isso que faz a diferença no nosso produto. Bom dia a todos, eu Cristiane Macedo, eu sou diretora executiva da SB Saúde, uma operadora de saúde. Gostaria de falar para todos que a nossa operação já fechou o produto NR1, né? Inclusive para os nossos clientes, que já temos, e também para o processo de comercialização de novos clientes. Então, para que todos também, alguém que tem interesse em comprar o produto de plano de saúde com a NR1, nós vamos estar oferecendo também este produto. E que esse contato também será feito através de Helenice. Ótimo. Bom, mais alguém? Obrigado, Cristiane. Dr. Raimundo, quer falar alguma coisa? Não? Não, por enquanto não. Só a satisfação de tal. Achei o clima aqui, o conteúdo fantástico, fantástico. Nós temos há uns 6 meses, eu, Alexandre e Carol, que são os três técnicos, né, que estão diretamente ligados a essa questão, a gente vem há uns 6 meses nos reunindo para chegar nesse ponto aqui que vocês viram. E fazendo um consenso de raciocínio, de conduta e de tudo, né? E esse seminário aqui, com essas intervenções da própria plateia, para mim é fantástico, um bom aprendizado, realmente. Só queria agradecer também pelo aprendizado que eu estou tendo aqui. Que bom, que bom. Obrigado. Nós que agradecemos. Mas se alguém, eu estou vendo o Diego por aqui, Diego, pessoal de Matão, alguns com a câmera aberta, quem quiser perguntar algo. Algumas dúvidas que podem ser esclarecidas depois também, diretamente com o pessoal, né? Com o material que a gente vai deixar lá no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar o link mais uma vez. Vou pedir para o pessoal não sair, que a gente vai fazer uma foto bem bonita depois, todo mundo sorrindo, né? E eu vou dar um tempinho para o pessoal se arrumar aí e para a gente fazer essa foto, né? Como a gente sempre faz. Mas se tiver alguma dúvida, o pessoal que quiser levantar a mão ou perguntar, já pode abrir o microfone aqui, falar diretamente, assim a Cristiane fez também. Forte, fica à vontade e perguntem. Acho que é importante. Algumas dúvidas serem tiradas por aqui também, acho que. Eu queria só, então, colocar uma provocação aqui para a própria plateia, já que nós estamos no ambiente mais até de área de saúde, né? Assim, um cliente que vai a uma agência de viagem, ele não vai entrar no mesmo estado de espírito que um cliente que entra na recepção de hospital para internar um familiar seu. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras por exemplo, de uma recepção de hospital devem ter um preparo emocional mais, talvez, específico, dirigido do que os próprios agentes de recepção de uma agência de viagem. Então, a pergunta é:
Nesse espírito da NR1 hoje, caberia também a empresa preparar seus próprios trabalhadores para receber a pressão do cliente. Eu estou falando pressão do cliente porque eu assisti uma palestra na ANCHAM, Câmara Americana de Comércio, da Viviane Forte, auditora fiscal do Ministério do Trabalho, e ela colocou isso. A pressão do cliente também é risco psicossocial. Quem daqui dessa plateia já não botou a mão na assadeira e disse desaforo a um caixa de supermercado porque estava demorando? Entendeu? Então, ou seja, tem certas funções que vão ter que ser preparadas, e somos nós que vamos ter que preparar essas funções, essas pessoas, para suportar pressão. Seja porque a pressão do gerente para produzir, tudo bem, mas a pressão do cliente também, um operador de call center, um operador de call center, uma recepção de um hospital, então também faz parte do escopo de trabalho nosso, desse comitê e da empresa, preparar essas pessoas para esse tipo de pressão que faz parte do cargo, né? Bom, é isso. Mais alguém? Ah, Eu o Igor, gostaria de perguntar uma coisa. Jane, sim, por favor. Bom dia, tá Bom ótima dia. a palestra. Bom, eu não sou diretamente da área da saúde, eu tenho uma formação em mediação em organizações, então eu trato de gestão de conflitos. E aí eu queria só fazer uma pergunta, se nesse comitê precisa ele é disciplinário, entendi isso, mas se podem ser pessoas de fora da empresa, como se fosse um conselho. Ou se propriamente o comitê precisa ser composto de pessoas da empresa. Excelente pergunta, Jane. O conselho ou comitê de saúde mental, ele é multidisciplinar e ele vai ter integrantes internos e também externos. Então, hoje você pode ter um conselho consultivo, que é o nosso trabalho, que a gente atua dentro das empresas. Vão ter empresas que elas vão perceber, bom, eu quero ter um comitê, mas eu não tenho uma terapeuta, eu não tenho uma mediadora de conflitos, e eu acho importante ter, como eu falei antes, né? Às vezes a empresa, a organização, ela não tem a segurança de trabalho interna, ela não tem contato com o técnico de segurança ou com o médico do trabalho. Então, ela pode trazê-los, né? Então, o comitê, quanto mais rico ele tiver de pessoas na diversidade técnica, psicólogos, advogados, quanto mais você fizer nessa plataforma, maior sucesso você terá. Ah, tá ótimo. Obrigada, viu? Parabéns. Na verdade, não precisa ser por exemplo, eu tenho uma carteira de algumas empresas que dá mais ou menos 8.400 vidas, que eu faço assessoria em saúde ocupacional específica. E quase todas elas eu sou chamado para participar eventualmente, dessas questões que saem, que são um ponto fora da curva, como eu já citei os exemplos aqui. E a nossa própria experiência aqui, com eu, Alexandre e Carol, nós estamos estruturando o serviço para ter um comitê, por exemplo, uma empresa de 10 empregados, 20 empregados, não tem sentido ter um comitê específico. E a gente funcionaria como uma espécie de comitê para essas empresas que vierem a nos contratar o nosso serviço. Então, necessariamente não precisa ser interno, não. Claro que pelo menos uma pessoa deve ser. Uma pessoa, pelo menos, deve ter da empresa, seja da diretoria, seja do RH, é recomendável que tenha, entendeu? Ah, tá ótimo. Não, eu pergunto porque eu tenho um contrato, eu sou mediadora e tenho um contrato com uma empresa de tecnologia e eu fico assim à disposição para tratar de conflitos, tratar de problemas de comunicação entre gestor, entre áreas, né? E aí eu faço isso, como se diz, num acordo de confidencialidade, né? Os profissionais também me buscam para poder, eu ofereço uma escuta, né? E aí eu tento gerenciar, né, esses conflitos meio que à distância, uma empresa que trabalha 100% online. Então, é por isso que eu perguntei, né? E então, eu tenho contato com o pessoal da área jurídica, do RH, enfim. Mas é bacana isso, achei interessante. Uma coisa talvez que tenha. Bom, em primeiro lugar, você, como mediadora, tem um perfil ótimo para fazer parte de um comitê de saúde.
Em segundo lugar, e aí eu vou falar para todos, e a Alessandra, é uma coisa que a gente vai ter que ver, porque assim, o Comitê de Saúde, os componentes do Comitê de Saúde, eles devem ter uma obrigação virtual e expressa de sigilo, por uma questão da LGPD. Então, ali vão ser discutidas coisas pessoais. Então, o pessoal do Comitê de Saúde tem que ter essa obrigação de sigilo, que o que é discutido ali tem que ficar ali entre aqueles componentes. E não deve ser sair nem para a empresa e nem para a casa do integrante que tenha, que faça parte do comitê. Então, isso é importante ser ressaltado aqui. Ah, perfeito, perfeito. Nos princípios da mediação, a gente exige isso, a confidencialidade, né? Então, não tem como. Ô, Obrigada, Jane, doutor. você vai receber o material aí, você manda aí seu contato para a gente no grupo, que qualquer necessidade a gente pode estar indicando você para algumas empresas também, tá bom? Ah, muito Só obrigada, agradeço. é importante ter profissionais bons ao nosso lado, é o que a gente quer. Mas só para finalizar, primeiro agradecer a todos aí, né, o tempo, a paciência. Nesse material a gente vai estar à disposição. Se tiver perguntas, vai ter nosso celular, o meu, de doutor Raimundo, de doutora Alexandra, tá? E aí qualquer pergunta a gente vai estar respondendo e pode ficar tranquila. Em relação à cotação também, o Luiz já falou aí, eu também já falei. E assim, quando a Cristiane aí da SB Saúde falou, que assim, eu levei esse projeto com a operadora até para validar, né? Porque assim, a ideia é que esse projeto ele não fique só na NR1, mas que ele seja assistencial, casado com saúde, para redução também do custo do plano de saúde. Então, a SB topou ser nosso case para isso. Então, a gente fechou com a SB. Hoje, eles já têm quase 200 mil vidas aí nesses 8 estados. A gente já vai estar fazendo esse trabalho para eles, né? Agora, aqui a partir de 1º de agosto. E a gente vai ter. Então, assim, se algum de vocês tiverem relação ou contato com a operadora, também pode me passar. A gente já está falando com a operadora de Minas, outra de Brasília, uma de São Paulo. Então, assim, a ideia é que realmente a gente tenha um trabalho contínuo e assistencial, além da NR1 também. Uma coisa também que é legal falar é que a nossa startup que faz esse mapeamento e faz essa ação contínua através da inteligência artificial, ela está desde 2017, como a Carol falou, ela ganhou a licitação para fazer do SUS, então ela começa a partir de agosto a fazer toda a parte em relação à ação contínua dos profissionais do SUS. Então, isso já traz uma validação para a gente muito importante, né? Então, assim, só para finalizar, é que vocês, estando com a gente, vocês vão estar em boas mãos, né? Eu tenho aí 37 anos na área de saúde, sou conselheira especialista em saúde, né? Então, assim, a ideia é que a gente faça um trabalho contínuo com cada um de vocês. Fiquem à vontade, vamos responder todas as perguntas, estamos à disposição de todo mundo. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Obrigado, obrigado. Pessoal, quem puder abrir a câmera aqui, já vamos fazer aquela nossa foto. O professor Fabrício perguntou, enquanto vocês vão abrindo e vão se arrumando, né? Ele perguntou qual o papel, de repente a doutora Alexandra, só essa última perguntinha aqui, doutor Raimundo, qual que é o papel da pesquisa de clima organizacional anual que os RHs costumam aplicar? Se isso apoia a NR1. Foi uma excelente pergunta e até foi bom porque eu acreditei até que eu acabei não elogiando os grandes profissionais de recursos humanos dessas empresas de consultoria, assim como da medicina do trabalho como um todo, que todos os meios de treinamentos, utilizando o exemplo do Dr. Raimundo, clima organizacional, todas as questões da criatividade do RH dentro, né? Eu digo criatividade porque ele tem que conhecer aquela empresa para propor e treinar. Quanto maior o leque de opções preventivas e corretivas, as empresas vão ganhar muito. Então, ele entra assim, todas as ferramentas, treinamentos, atendimentos clínicos, tudo que vai almejar a saúde mental, ela entra naquela trilha que eu falei antes de nós podermos mapear e corrigir. É apenas o mapeamento de riscos que chega um momento que só o clima não vai conseguir. Então, a gente une, mas eu diria que o grande papel das consultorias de recursos humanos ou do próprio RH dentro de um hospital é justamente utilizar todas as suas técnicas, que eles são os mais hábeis para conseguir estruturar uma conclusão do clima organizacional e propor treinamentos.
Muito bom. Bom, já está todo mundo com a tela aberta aqui. Como tem várias telas, muitas pessoas abertas, eu vou contar 1, 2, 3 para vocês se organizarem. Como vocês não sabem qual tela que eu estou vendo, então segurem e eu vou mudando as telas e vou compartilhando. Depois eu vou compartilhar, deixei até o... Procure no Instagram nosso lá. A gente tem pouquinha gente ainda que a gente separou a Azevedo Auditores, a Azevedo Capacita, para a gente concentrar, né, as informações. Mas entrem lá, procurem lá no Instagram, Azevedo Capacita, vai ter a foto nossa lá e a gente de repente marca vocês. E acessem também o YouTube, Azevedo Capacita, procurarem lá, estamos lá. Vou contar aqui, Yara, tô vendo aqui, pessoal, Hugo, Rose, Raimundo também, tem outro Raimundo aqui, doutor Raimundo e o Raimundo também. Amélia, vou contar 1, 2, 3. Uma foto foi, segura aí, segura, tem mais. Vigor também por aqui, tem mais uma turma aqui, ó. Rodrigo, Isis, Fábio, segura aí. Foi. Bom, eu só agradecer a todos vocês, né, que participaram com a gente, doutor Raimundo, a Carol, que teve que sair, a Helenice, que ficou aqui para falar um pouquinho com a gente, a doutora Alexandra, Fabrini, né? O Fabrini também esteve com a gente no comecinho, é isso, né, Fabrini, né? Isso. Falou um pouquinho, ele não conseguiu entrar aqui, mas conseguiu organizar a turma por aqui, né? Os nossos convidados. E também a Ximena que está num projeto nosso aí, a gente vai lançar agora na CMB, dia 12, lá em Brasília, no Congresso Nacional, ali, o Congresso dos Hospitais Filantrópicos, né, que a gente tem anualmente. Estaremos lá no CICB, em Brasília, agora de 12 a 14 de agosto, com stand. Quem estiver por lá, visite a gente, vamos lá tomar um cafezinho ou o que tiver mais por lá para a gente conversar e fazer um bate-papo aí. Doutor Raimundo, vou deixar a doutora Alexandra primeiro com as últimas palavras, depois a gente, Helenice, depois o doutor Raimundo. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente, viu? Doutora Alexandra. Quero agradecer a participação de todos, essa grande oportunidade de todos nós podermos refletir sobre os impactos da NR01 e com certeza, né, todas as organizações que investirem na saúde mental, elas vão garantir a sustentabilidade da própria corporação, porque uma empresa sustentável, ela tem um olhar humano sobre o fator humano, e nós humanos é que provocamos os grandes conflitos, a gente tem que ter essa consciência, e quando a gente tem essa consciência, a gente se compromete. Então, esse fica aqui como um grande final da minha fala. Obrigado, Helenice. Adorei, amei. Como eu já falei, para mim esse evento foi um aprendizado e estou saindo melhor do que eu entrei. Entrei com alguns riscos psicossociais e estou saindo sem risco nenhum. Muito bom, doutor Raimundo, obrigado. Helenice, quer falar um pouquinho aí? É isso, obrigada a todos aí, boa resto de semana e pode contar com a gente está aqui para apoiar no que for necessário. Bom, obrigado, pessoal. Procure a gente lá nas redes sociais, lá Azevedo Capacita. Estamos juntos mais uma vez. Semana que vem, estamos por aqui. Instagram, estamos lá, Azevedo Capacita. Procurem Azevedo Capacita, estamos aí. Pode procurar no Google, a gente vai aparecer lá em todas as opções. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana, ótima semana aí para todo mundo. Um Tchau, abraço. tchau. De bom. Abraço. Tudo de bom.